Timóteo, capítulo número 2, versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, e depois 2 Timóteo 3, 16 e 17. Primeiro vamos ler o verso de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. E agora vamos lá, 3, capítulo 3 e o versículo 16 e 17, os dois últimos versículos. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Podeis tomar assento? Eu gostaria, ou seja, nós iremos estudar um pouquinho hoje, e seria muito bom se os nossos obreiros estivessem aqui, né? Não sei o que acontece, e nas terça-feiras some todo mundo, né? Mas ainda bem que vocês vieram, Deus abençoe. Mas eu gostaria de falar hoje sobre lei, doutrina e costume. Lei, doutrina e costume. Como nós lemos aqui, uma passagem bíblica, verso de 3, porque virá tempos, e nós estamos vivendo isso, em que não sofrerá mais a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias atuais. Pessoas que não valorizam mais a sã doutrina e confunde todas as coisas e tenta confundir também aqueles que não têm o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de, nessa noite, nós meditarmos um pouquinho sobre isso, o que é lei, o que é doutrina e o que é costume. Isso é vendo no texto e no contexto, para que nós possamos aprender cada dia mais. Nós sabemos que existe uma constituinte no nosso país, que desde 1988 foi reformada e trouxe uma garantia para nós, os evangélicos, ou seja, todas as religiões, não só os evangélicos, é o artigo 5º do inciso de número 6º, e é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantia na forma de lei a proteção local de culto e das suas liturgias. Isso aí, como diz o ditado, é prego batido e ponta virada. Nós, os brasileiros, pela graça de Deus, temos esta liberdade de cultuar o Senhor. Isso é uma lei que, em 1988, em uma assembleia
responsável para criar ou atualizar a Constituição e a lei maior da nossa nação, que se chama o direito de cultos religiosos e a maneira também da nossa liturgia de nós adorarmos a Deus com toda a liberdade. Então eu gostaria de levar você a entender qual é a diferença da lei, da doutrina e do costume. Biblicamente, a distinção entre doutrina e costume pode ser feita e observada em alguns critérios importantes. Por exemplo, a doutrina é um ensinamento como verdadeira para toda a igreja. A doutrina é apresentado nas Escrituras como algo que deve ser crido e praticado por todos os que servem a Deus, independente de cultura ou de época. Se você sair daqui hoje e for para os Estados Unidos, a doutrina é a mesma. Se você for para o Japão, que fala totalmente diferente de nós, mas a doutrina é a mesma. Em qualquer parte do mundo que você for, até mesmo lá no meio das tribos indígenas, doutrina é ensinamento bíblico, que tem o texto e contexto e vários versículos bíblicos que te apoiam nessa doutrina ou ensinamento que se transmite àqueles que obedecem à palavra de Deus. Por exemplo, a divindade de Cristo, a salvação pela fé, a ressurreição dos mortos, o amor ao próximo, isso é uma doutrina. Esse ensinamento, ele aparece repetidamente e são fundamentais em princípio espiritual universal. Aonde você chegar, tem a doutrina, que é o ensinamento que vai falar sobre a divindade de Jesus Cristo, a salvação pela fé, o batismo em água, a ressurreição dos mortos, o amor ao próximo, sobre a Trindade e assim sucessivamente. Isso fala de doutrina. Aonde ensina doutrina, tem esses princípios que é ensinado à igreja. Então esse ensinamento, ele não aparece esporadicamente. Não, mas você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar sobre isso, o nascimento de Jesus, como foi o seu nascimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, também fala sobre o amor ao próximo, e nós vamos entender lá na frente, para poder todos ficar bem cientes sobre isso. Nós vemos aqui em 2 Timóteo, se o Tiago puder nos ajudar, 2 Timóteo, capítulo de número 1 e verso de número 13, a outra não está funcionando? Não? 2 Timóteo 1:13, eu vou ter que virar para cá então hoje, né? Olha aí, conservemos o modelo das sãs palavras, que de mim tendes ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Então nós vemos aí que aqui está se referindo a uma doutrina. Costume está ligado a uma cultura, a um contexto específico. E aí que há muita confusão, porque pessoas não sabem separar doutrina de costume. Por exemplo, se você sai daqui do Acre e vai para o Rio Grande do Sul, lá as igrejas de lá têm um costume. É ruim isso? Não. Existem os bons costumes que precisamos preservar ele. Mas se você sai daqui para o estado de São Paulo, é outro costume. Se você muda daqui para Rondônia, tem outro costume.
Esse costume, o que é que acontece? É pela cultura ou contexto específico, surge um costume. Por exemplo, eu tenho um costume desde criança, da minha família, quando eu encontro com meus irmãos, ou eles me dão um beijo no rosto, ou eu dou um beijo neles. Isso é de família. Desde criança, nós aprendemos com nossos avós. Meu avô Joaquim Paulinho de Lima, né, que nos ensinou isso. Mas é um costume de família, e eu não posso aplicar esse costume para a igreja, porque é um costume específico de cultura e de família. Então, nós podemos entender, costumes são práticas influenciadas pela cultura, pela sociedade ou por circunstância local, embora possam aparecer na Bíblia, nem sempre são apresentados como mandamento universal. Aparece na Bíblia, talvez uma vez, mas ali não é um mandamento universal como a doutrina que você tem apoio de Gênesis a Apocalipse. Estão me entendendo direitinho? O que é doutrina e o que é costume? O costume aparece esporadicamente, e nós vamos ver aqui na Bíblia, para que os irmãos possam ver. Nós temos aqui, por exemplo, o uso do véu lá em Coríntios, capítulo 1 e versículo 11. A saudação com ósculo santo, lá em Romanos 16 e 16. Lavar os pés do visitante como sinal de hospitalidade. Então, a princípio, ou o princípio por trás da prática, pode ser permanente, enquanto a forma de aplicá-lo pode variar. Então, aqui, na igreja de Coríntios, tinha o costume de usar as mulheres não comparecer às reuniões com a cabeça descoberta. Ela teria que usar o véu. Isso é uma doutrina ou é um costume? Um costume daquela época, e nós não podemos aplicar nos dias de hoje. E tem muita gente que se confunde com isso, não entende por que A, B ou C usa o véu e a Assembleia de Deus não usa. A Bíblia deixou bem claro que Deus deu o cabelo para a mulher em lugar do véu. Então, aqui era um costume da igreja de Corinto, a saudação com o ósculo santo. Terminava as reuniões na igreja e os irmãos saudavam uns aos outros. Aí que está o segredo, né? Aqui não era mulher com homem, era homem com homem e mulher com mulher. O homem saudava o homem e a mulher saudava a mulher. Ou seja, aí já estava tendo o quê? Por trás disso tudo? Alguma coisa. Por que não podia, se era ósculo santo e era doutrina, era homem com mulher, mulher com homem, não. Mas existia alguma suspeita de alguma coisa que poderia trazer uma outra consequência maior. Então isso aqui era um costume da igreja em Corinto. Nós vamos ver mais na frente aqui. A mesma coisa é lavar os pés. Chegava naquela época, andava pelas ruas de Judeia, Samaria, Galileia, não era como nos dias de hoje, que era asfaltado, e chegava e alguém lavava os pés, né? E ali o povo se sentia bem. Era uma prática, né? Que era naquela época, lavar os pés dos visitantes como sinal de hospitalidade. Eu quero te receber bem, você chega aqui na minha casa, tira a sandália e eu lavo os seus pés. Era um costume da época. Já pensou no dia de hoje eu chegar na sua casa, meu pastor, tira o sapato aí, né? E traz uma bacia, eu vou lavar os seus pés. Naquela época era um costume, não era uma doutrina. Então, mas existem igrejas até hoje que eu não sei como eles vão conseguir, quando vai aumentando o número, né? Com pouca gente eles lavam os pés, diz que é símbolo de humildade, de amor. Tudo bem, a gente respeita alguma coisa, que tudo que é feito pela fé, nós respeitamos. Porém, não esqueça, isso era um costume daquela época. Nos dias de hoje, né, nós obedecemos a doutrina da palavra do Senhor nosso Deus. Amém?
Exemplo, o ósculo santo expressava a comunhão e o amor fraternal. Hoje, muitas igrejas expressam isso por meio do quê? De um aperto de mão, um abraço, outra forma cultural é apropriado. Hoje, como é que eu expresso o meu ósculo santo para o meu irmão? Eu chego aqui, a paz do Senhor, pastor Sebastião, ele é a paz do Senhor. Isso eu estou expressando o quê? O meu amor fraternal para com ele. Mas naquela época era diferente, eles tinham o costume de beijar ou do ósculo santo. Então, o princípio permanece, a forma cultural pode mudar. Isso que nós temos que entender. Olha, nós podemos ver aqui, veja aqui o ensino fundamental da criação ou apenas na cultura local. Quando o ensinamento é fundamental na criação, na natureza de Deus ou no Evangelho, geralmente indica doutrina. Por exemplo, o casamento entre o homem e uma mulher é fundamental na criação. Está lá em Gênesis 2. Isso nós temos como uma doutrina, um ensinamento. Aí entra aquele procedimento, quando Deus criou o homem, viu que ele estava só, viu que precisava de uma adjuntora, criou uma companheira, colocou ao lado dele, e Deus disse que era coisa boa, não era bom que o homem estivesse só. Isso aí nós levamos para a doutrina bíblica, porque você lê em Gênesis, você vai ver sequenciado na Bíblia Sagrada, encontra o apoio bíblico. Então, a necessidade de arrependimento, de fé, é fundamental no Evangelho. Isso se chama doutrina. Nós podemos ver quanto a instrução é dada para resolver uma situação local específica, pode haver um comportamento cultural maior. Por exemplo, naquela época foi necessário Paulo ensinar às mulheres, né, que ela usasse véu, e nós vamos ver mais na frente o porquê que elas usavam véu. Então, aqui nós podemos comparar com o restante da Escritura. Uma doutrina normalmente é confirmada por diversas passagens bíblicas. Um costume pode aparecer em pouco texto ou em situações específicas naquele dia que precisou ser ensinado aquele assunto. Por exemplo, os bereanos, lá em Atos 17:11, coloca para nós aí, os bereanos são elogiados porque examinavam as Escrituras para vivificar ou ensinar ao povo. Olha o que diz ali, Atos 17 e verso 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus. Então ali os bereanos receberam a palavra de Deus e eles foram abençoados. Para nós entendermos aqui, só uma pergunta: isso é ensinado para toda a igreja ou para uma situação local? Esse fundamento da criação no caráter de Deus ou no Evangelho é repetido em várias partes da Escritura? O texto enfatizado, o princípio ou a forma cultural? Os cristãos do Novo Testamento tratavam isso como a essência da fé? Então aqui surge essa pergunta. Os bereanos, eles foram elogiados porque examinavam as Escrituras para verificar os ensinamentos, e eles sempre tinham essas interrogações. E eu pergunto para nós, se a resposta foi majoritariamente, ou seja, majoritariamente sim, provavelmente estamos diante de uma doutrina. Se o princípio é permanentemente na forma variada, conforme a cultura, provavelmente estamos diante de um costume ou de uma aplicação cultural
e de um princípio bíblico. Então, aí que está o segredo. Se eu ensino a vocês uma coisa que tem apoio bíblico, não somente um texto isolado, mas eu tenho vários textos que confirmam isso que eu estou ensinando, isso se chama doutrina bíblica. Mas se eu ensino para você, eu pego um versículo isolado, apenas um versículo, que todas as mulheres devem usar o véu na igreja, e aonde é mais que eu vou encontrar apoio nesse versículo? Então, se eu não encontrei mais apoio, isso se chama um costume daquela época, e Paulo ensinou porque precisava ser ensinado. Assim também nós temos que ter muito cuidado para não confundir doutrina com costume e lei, que nós vamos chegar lá para vocês entenderem. Amém? Então vale notar que a diferença tradições cristãs chega à conclusão diferente em alguns textos, como o véu, lavar os pés e certo padrão de vestimento, juntamente porque discorda sobre quais desses critérios deve ser mais peso na interpretação. Por exemplo, doutrina bíblica é um ensinamento revelado por Deus nas Escrituras e apresentado como verdade para ser crida, ensinada, obedecido pela palavra de Deus. A palavra doutrina significa literalmente ensino ou instrução. Então, doutrina se trata de ensino ou instrução. Já no Novo Testamento, o termo grego refere-se ao conteúdo de ensino transmitido por Cristo e pelos seus apóstolos. Por exemplo, algumas características de uma doutrina bíblica, para você ficar bem seguro. Ela tem que ter base clara na Escritura. O que é base? Eu leio lá em Gênesis, vou lá no Apocalipse e volto para Mateus e vou para o livro de Coríntios, eu encontro um texto que me dá segurança naquilo que eu estou ensinando. Isso se chama doutrina. Não adianta alguém querer dizer: hoje eu vou ensinar uma doutrina para vocês. Pega um versículo isolado e prega até bonito, dá uma volta linda nele, mas não tem contexto. E como diz o meu professor, tem que ter o texto e o contexto, não se torna um pretexto na vida daqueles que te ouvem. Então, no momento que eu ensino uma doutrina, eu tenho que ter o texto e o contexto para poder afirmar esse ensinamento, para que a igreja possa crescer. Sabe por que tem muitas igrejas que começam assim, zup, de repente, e quando você olha, cadê os irmãos? Porque não tem base bíblica, tem apenas o oba-oba que aprendeu, tem apenas o costume que é colocar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Ele começa a fechar tanta porta que nem ele entra no céu, quanto mais os que te ouvem, porque quer usar costume e não a doutrina bíblica. Mas a doutrina bíblica veio para superar tudo isso e dizer ao crente: ainda há esperança para você, mesmo que alguém feche a porta para você, mas Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, aleluia, e eu entrar na sua casa, você vai cear com ele, ele vai cear com você, e vai ser uma festa maravilhosa, amém? Então, algumas características de uma doutrina bíblica: tem que ter base clara na Escritura, reflete o caráter, a vontade ou a obra de Deus, é apresentada com verdade, não apenas como opinião ou tradição humana. Não depende de uma cultura específica para ser verdadeira. Um exemplo: a salvação é pela graça mediante a fé. Aleluia, não tem outro meio.
A salvação é pela graça, mediante a fé. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. A necessidade de arrependimento. Se não tiver arrependimento, você não vai conseguir chegar no lugar onde Deus tem preparado para você. Da mesma forma, a santidade de Deus. Ele é santo e nós que o servimos devemos procurar cada dia a santificação em Cristo Jesus. Amém? Isso aí então se fala de uma doutrina bíblica. Amém? Se alguém chegar com o costume, lá na minha igreja, lá não pode, antigamente tinha esse negócio, não pode isso, mas ensinar a Bíblia não ensinava nada. Porém, nós ensinamos a Bíblia. Existem alguns bons costumes que nós, assembleianos, não podemos abrir mão dele de maneira alguma. Porém, não é o costume que muda a vida do crente, mas a doutrina, o ensinamento bíblico que molda o crente para ele poder obedecer as demais coisas no nome do Senhor Jesus. Quantos estão me entendendo e pode dizer um glória a Deus? Se a prática mudasse a cultura para a cultura, o princípio continua válido. Sim, o princípio pode ser doutrina e a forma de expressá-lo pode ser costume. Por exemplo, a doutrina é a comunhão fraternal, a forma de saudação, ósculo santo, abraço, aperto de mão. Pode variar conforme a cultura. Biblicamente, uma das definições mais direta aparece lá em 2 Timóteo 3:16. Vamos ver o que diz 2 Timóteo 3 e verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, aqui toda a escritura, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino ou para a doutrina. Ou seja, a doutrina é aquilo que a escritura ensina como verdade para orientar a fé e a vida do cristão. Então, aqui está o ensinamento. Quando nós ensinamos aqui a verdade, a fé e a vida cristã, nós estamos voltando para a verdadeira doutrina, que é o que dá crescimento espiritual. Então, no momento que você ensina a Bíblia, o que alimenta a alma não é os costumes, mas o que alimenta a alma é o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. E no momento que você tem os bons ensinamentos, que ensina a Bíblia, vai surgir os bons costumes. Nós não podemos, repito, abrir mão dele. Aqui nós vemos a questão de Coríntios, a questão do véu, lá em 1 Coríntios capítulo 11, é debatido entre os estudiosos igreja, mas existe algumas explicações históricas bastante aceitáveis. Por exemplo, Corinto era uma cidade cosmopolita, com influência grega, romana e oriental. Naquele contexto, o véu ou a cobertura da cabeça era frequentemente associada à modestia, honra, respeito social para as mulheres casadas. Então aquilo lá era muito importante. Eles criaram naquela época. As mulheres respeitavam e apareciam em público. Ou seja, muitas mulheres respeitavam e apareciam em público com a cabeça coberta. Por outro lado, uma mulher que removesse o véu em certa situação
poderia ser visto como alguém que rejeitava as normas da honra da sociedade e a autoridade do próprio marido. Então, quem fazia aquilo, desrespeitava, aparecia em público com a cabeça descoberta, estava dizendo: eu estou desrespeitando o meu marido. Agora, era um costume para a época, e nós vamos ver aqui, olha o que Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 a 16, nós não vamos ler todo agora, que leva muito tempo, mas Paulo orientou que as mulheres ora e profetiza com a cabeça coberta, e os homens com os cabelos descobertos. Há duas interpretações principais aqui. O véu era uma prática cultural de Corintos, entenda isso, e o princípio permanece, ou permanente, seria modestia, honra, respeito e ordem estabelecida por Deus. O véu seria a forma cultural de expressar esse princípio naquela sociedade. O véu era uma prática permanente para a igreja daquela época. Alguns entendem que Paulo fundamentou sua instrução não apenas numa cultura local, mas também na criação de Adão e Eva. E por isso o véu deveria continuar sendo usado pela igreja de Corinto. O que sabemos com certeza? O texto mostra que a mulher cristã orava e profetizava na igreja. A cobertura da cabeça estava relacionada à honra, autoridade e testemunho público. Paulo queria evitar que o comportamento dos cristãos transmitisse uma mensagem errada à sociedade daquela época. Então, o principal ponto de discordância entre as igrejas daquela época e de hoje, não é se Paulo ensinou a usar o véu em Corinto. Isso é claro que o texto fala, mas é se essa instrução era aplicada à cultura para aquela igreja ou a ordenança permanente para todas as igrejas em todas as épocas. E aí que está, nós temos que separar a cultura, a época e a finalidade, qual foi falado sobre isso. Alguns escritores mais antigos, porém alguns não aceitam, diz que o costume daquela época, lá em Corinto, as mulheres usavam o véu ou algum tipo de cobertura na cabeça por razão de relacionamento, modestia, honra, respeito e identificação pessoal. Mas o véu funcionava como um sinal público de que a mulher era responsável, estava sob a proteção de uma família ou de um marido. Alguém colocava o véu, opa, essa mulher tem dono, essa mulher tem família, essa mulher tem marido. Então ali davam respeito, porque também se conta isso aí, nem todos aceitam essa explicação, que as prostitutas rapavam-se as cabeças, e quando elas se convertiam, iam para a igreja, e por isso mandava que usasse o véu. Mas muitos escritores não aceitam isso, porque é uma história que alguém conta. Na realidade, o mais certo e o que mais nos leva a entender é que a mulher usava respeito ao seu marido e indicava que tinha um véu na cabeça, porque tinha um dono que era o seu marido e tinha uma família. Porém, a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, ela não anda no rito dos costumes, mas ela anda segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, por isso que a igreja hoje, ela não usa o véu, mas no lugar do véu, Deus deu o cabelo, e você deve conservar o seu cabelo, cuidar dele, zelar dele, porque Deus te deu o cabelo em lugar de véu. Amém? Então, o que eu disse aqui, e muitos estudiosos entendem que Paulo estava lidando com a prática que o seu leitor conhecia muito bem,
é que tinha a importância pública da sociedade de Corinto. A discussão posterior é se ele estava apenas preservando um costume local e estabeleceu uma prática ali para a igreja de Corinto. Olha o que diz: as prostitutas daquela época tinham a cabeça rapada. A evidência histórica é de que, em algumas situações do mundo grego-romano, mulheres acusadas de adultério, escravos ou prostituta, podia ter a cabeça ou os cabelos cortados ou raspado como forma de humilhação ou de identificação. No entanto, não há consenso histórico de que todas as prostitutas de Corinto andavam com a cabeça rapada. Então, essa é uma afirmação que muito comum em alguns sermões de estudo popular, mas os estudiosos modernos observam que as provas para essa ideia específica são limitadas. Amém? Então, o que sabemos é que em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6, Paulo de Tarso diz que uma mulher, se não quiser cobrir a cabeça, então corte também o cabelo. E se é vergonhoso ter o cabelo cortado ou rapado, que use a cobertura. Isso mostra, naquela cultura, a cobertura, ou seja, o cabelo cortado ou raspado, era uma mulher. Em uma mulher era considerado algo vergonhoso e desonroso. Então, naquela época, foi aplicado para aquele tempo da igreja de Corinto. Porém, nós podemos cantar hoje: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Eu lembrei agora quando eu fui fazer um casamento e fui convidado, e esse pessoal não tem costume de casar em igreja. Se casaram sim em um clube. E quando eu fui convidado pelos pais, principalmente o pai do rapaz, e era dois de uma outra igreja que costumado usar o véu na cabeça. Eu fiz o casamento e a noiva pediu para mim, disse: olha, por favor, não ore por nós. Eu fiquei assustado, falei: não orar? Você vai ter que engolir, mas eu vou orar. Por quê? Porque não estava com o véu. Mas como eu fui convidado para fazer o casamento, eu fiz o casamento, ensinei tudo direitinho, e no final pedi que ajoelhasse, que eu ia fazer uma oração. Aí o negócio ficou meio sério, que a pessoa fechou a cara para mim e não quis ajoelhar, e eu pedi: por favor, ajoelhe. Ajoelharam, eu fiz a oração e impetrei a bênção apostólica, mas a pessoa não queria que eu orasse por ela. Eu disse: um casamento sem oração, então para que convidou? Se convidou é para ter a bênção sobre o matrimônio, né? E ali nós realizamos aquele casamento, mas Deus abençoou de uma forma toda especial. Amém? Então, nós vamos continuar aqui. Os irmãos estão entendendo alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu não quero deixar você bem claro o que é costume, o que é doutrina, e agora nós vamos entrar mais na frente um pouquinho. Por exemplo, o sábado no Antigo Testamento. A guarda do sábado é um tema que os cristãos têm interpretado diferente. Para responder biblicamente, é importante distinguir entre o mandamento dado a Israel e a prática exigida da igreja. O sábado no Antigo Testamento. O sábado foi dado por Deus ao povo de Israel como parte da lei. Era um dos 10 mandamentos. É um sinal da aliança entre Deus e Israel. Portanto, para os judeus, no Antigo Testamento, não era apenas um costume, era um mandamento divino.
E no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, o Novo Testamento enfatiza que a salvação não depende da observância da lei de Moisés. E é isso que nós temos que entender. Paulo escreveu: ninguém, pois, lá em Colossenses 2:16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Então ele deixou bem claro isso aqui para nós: ninguém, pois, vos julgue por causa, da lua, por causa de comida, por causa de bebida, por causa do sábado. Aqui há uma diferença entre o dia a dia, mas outro julga igual todos os dias. Lá no livro de Romanos 14:5, nós deixamos bem claro: um faz a diferença entre o dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Então, por isso, a maioria das igrejas evangélicas entende que o guardar obrigatoriamente do sábado não é uma doutrina imposta à igreja, mas fazia parte da aliança com Israel. Não tem nada a ver conosco. Jesus, ele deixou bem claro que veio cumprir a lei e os profetas. A Bíblia diz que, como era de costume no Antigo Testamento, que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Era alguém que pegava uma criança desde os seus primeiros dias até ela chegar à maior idade. Esse alguém levava, instruía e acompanhava aquela criança até ela chegar à maior idade. E a Bíblia diz que a lei serviu de um aio. E Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Então, a partir de hoje, nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, aqui, resumindo, para os judeus do Antigo Testamento, guardar o sábado era uma doutrina e um mandamento de Deus, não apenas um costume. Para a maioria dos cristãos evangélicos, a observância obrigatória do sábado não é uma exigência do Novo Testamento para a igreja. Algumas denominações, como igreja, que eu não vou citar o nome, entende que guardar o sábado continua sendo um mandamento para os cristãos. Assim, a resposta depende de qual período bíblico que estamos analisando. Em Israel era um mandamento divino. Na igreja há diferença de interpretação entre os cristãos, e nós entendemos que a lei e a doutrina bíblica estão relacionados. Não, são a mesma coisa. O que é a lei? A lei refere-se a princípios de mandamento que Deus deu a Israel por meio de Moisés. Aqui nós podemos ver, por exemplo, os 10 mandamentos, as leis cívicas para a nação, as leis cerimoniais sobre sacrifício, festa e purificações. Então a lei mostra a vontade de Deus para Israel e revela o pecado. Romanos 3:20. O que é doutrina? Doutrina significa ensino, toda a verdade que Deus revelou nas Escrituras para ser criado e obedecido. Exemplo: a salvação pela fé em Cristo Jesus, o arrependimento, a santificação, a ressurreição dos mortos, o amor ao próximo. Então aqui, toda a lei ensinada por Deus é uma doutrina, mas nem toda doutrina é uma lei. Exemplo: não furtará. Agora vamos lá. Era uma lei. Vamos para a doutrina. O ensinamento bíblico sobre a honestidade, sobre o amor ao próximo, sobre a santidade de qualquer mandamento
inclui aí, não furtará, faz parte, porém, vamos entender direitinho aqui. Temos a nossa Constituinte, como eu falei no início. Na Constituinte tem vários incisos. A Constituinte foi feita com a lei maior da nossa pátria, mas tem os incisos, tem os parágrafos. Assim também, a lei diz assim, não furtará. Agora vamos, dentro da lei, vem-se a doutrina. O que é não furtará? Aí vem o ensinamento bíblico sobre a honestidade, sobre o amor ao próximo, sobre a santidade. No qualquer mandamento, inclui não furtará. Por exemplo, no Novo Testamento, Jesus Cristo cumpriu a lei e os apóstolos. Ensina a sã doutrina para a igreja. Por isso a Bíblia fala, lei é mandamento específico dado por Deus. Doutrina é um conjunto de ensinamento bíblico sobre Deus, salvação, vida cristã e santidade. Então, é isso que eu quero que você entenda. O que é a lei, a doutrina e o costume, nós vamos chegar lá. Uma definição bem simples para que todos possam entender. A lei diz que Deus ordenou. A doutrina explica o que Deus ensina sobre a nossa fé e prática. Então a lei é o que Deus ordenou. Mas vem aí, a doutrina vai explicar o que é que Deus ordenou. A doutrina explica o que Deus ensina para a nossa fé e prática. Por exemplo, como escreveu Paulo lá em 2 Timóteo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para doutrina. O que é doutrina, pastor? Ensinamento. Amém? Ou seja, a doutrina abrange o ensinamento das Escrituras, enquanto a lei é uma parte específica da revelação de Deus. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, parece que é um assunto que alguns interessa, mas alguns parece que nem está aí com esse assunto, né? Mas é um assunto que eu creio que para nós crescermos espiritual, temos que entender isso. E eu quero deixar você bem claro sobre isso. Aqui, eu quero deixar algumas ilustrações simples para explicar a diferença entre lei e doutrina. Por exemplo, a placa e o curso de direção. A lei é como uma placa que diz velocidade máxima 60 km. A doutrina é como o curso de direção que ensina por que obedecer à placa, como dirigir com segurança, como proteger vida. Então você vê que a placa é o curso de direção. E deixa bem claro, a lei é como a placa diz, velocidade máxima, o quê? 60 km. Agora nós vemos que a doutrina é como um curso de direção, que você vai para a escola, vai aprender, né? Por que obedecer à placa, o sinal que é verde, amarelo, vermelho, como dirigir como segurança, como proteger as vidas. Então a lei aqui dá a ordem, a doutrina ensina os princípios. Quanto pode dizer amém? Está entendendo direitinho? Amém? Então, a lei é como o quê? A placa. Está dizendo lá, velocidade 60, 80, na estrada 100, não pode passar de 140 que é perigoso, né? É a placa. Agora, a doutrina é o curso que vai te ensinar como dirigir. Tem a placa, como obedecer essa placa. Amém?
Então, a cerca e a casa, uma cerca ou um muro e a casa. A lei é a cerca ao redor da casa. A doutrina é toda a estrutura da casa, o alicerce, a parede, o telhado e os móveis. Estão entendendo direitinho? Lá na sua casa tem uma cerca, tem um muro. Para que serve ao redor da sua casa? É a lei, é a cerca de respeito ao redor da sua casa. A doutrina, ela deixa mais claro, é toda a estrutura da casa, que ele vai dizer, ó, ali naquela casa tem alicerce, tem parede, tem telhado, tem móvel. A cerca faz parte da propriedade, mas é toda a casa. Da mesma forma, a lei faz parte da revelação de Deus, mas a doutrina é mais ampla. Amém? Então, a mesma coisa é o médico e a receita. O médico diz: toma este remédio 3 vezes ao dia. Isso é a lei, a ordem. Quando ele explica o que é a doença, como o remédio funciona, né? O que acontece se você obedecer a receita, isso é doutrina. Amém? Então aí está bem claro para nós o que é doutrina e o que é lei. Amém? Agora, só para nós resumir e fechar, eu espero que os irmãos estão entendendo alguma coisa, né? Resumindo, lei é o mandamento de Deus. Exemplo: não matarás, não furtará, guarda o sábado. Isso era para Israel. A lei ordena o que eu devo ser feito. Agora, a doutrina é o ensinamento bíblico para a fé e para a prática cristã. Um exemplo: a salvação é pela fé, a santificação, ressurreição, o amor ao próximo. Então, a doutrina ensina no que crer e como viver. Aí vem o costume. É uma prática cultural usada para expressar um princípio. Por exemplo, saudação com ósculo santo, certo tipo de vestimenta, algumas formas de cobertura da cabeça. Aí está falando sobre o costume. O costume pode mudar conforme a cultura, conforme os princípios que permanecem. Então a cultura, ela muda. Por exemplo, cada um de nós que veio de outro estado, quando você chega no estado, sente a cultura diferente, né? Isso pode mudar de estado para estado. Aí eu volto aqui, pode mudar de pastor para pastor. Isso muda, que é o costume. Agora, a lei não muda, ela se transforma em doutrina para que nós possamos compreender melhor. Então, a lei é mandamento, a doutrina é ensinamento, o costume é prática cultural. Cada lugar tem uma prática diferente. E se você mudar de um estado para outro, você vai sentir um pouquinho, porque cada lugar que você chega. Porém, a doutrina permanece até Jesus voltar. Ensinamentos bíblicos, amém? Então, doutrina, modestia, submissão a Deus e ordem no culto. Costume é o uso do véu como forma de expressão, esse princípio daquela cultura. Assim, a doutrina permanece. A cultura pode variar de um lugar para outro. Já a lei é uma ordem específica dada por Deus dentro do contexto em que foi estabelecido. Quantos podem dizer amém? Então aqui está o que é lei, doutrina e costume. Aí eu pergunto para você: você quer ficar com a lei, com o costume ou com a doutrina? O
O que você me responde? Oi? Ficar com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a doutrina, a bússola que nos leva para o céu. Fora dela, você diz, como diz o ditado, ó, para trás de mim, né? Eu fico com a palavra. Tem apoio bíblico, é comigo. Saiu da Bíblia, porque hoje existe, irmãos, tanto ensinamento errôneo, principalmente os amantes da internet, né? Eu vou pesquisar isso, e encontra cada ensinamento trucado, errado, mas o crente que conhece a palavra fica com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Eu te convido para colocar de pé, para nós fazermos uma oração.